Marcos capítulo 10, versículo 13 a seguir. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixa vir os meninos a mim, não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Glória a Deus. Paz, meus amados, estarei falando com vocês dessa reflexão sobre que devemos pregar o Evangelho também às crianças, pois delas é o reino dos céus. Glória a Deus. Conhecendo mais de Deus. A Bíblia ensina que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Quando conhecemos uma pessoa, apreciamos suas qualidades, conhecemos sua forma de pensar, o que agrada ou não à pessoa dessa forma. Podemos conhecer o Senhor à medida que nos aproximamos de Deus, descobrimos informações que revelam quem Ele é. Você sabe quem é Deus? Amados, estarei falando com vocês alguns tópicos sobre a existência de Deus. Imagine uma pessoa à procura de um emprego. Para conseguir a tão sonhada vaga, a pessoa precisa fazer um documento chamado currículo. Em resumo, ali está registrado o caráter pessoal e profissional do candidato a uma vaga de emprego. E semelhantemente, para se conhecer o caráter de Deus, é necessário observar o currículo do nosso Deus. Esse currículo é a Bíblia Sagrada. Nas Escrituras Sagradas, encontramos todas as informações do caráter pessoal e da existência e revelação de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus revela a existência de Deus. Quando abrimos a primeira página das Escrituras Sagradas, encontramos na primeira frase a existência de Deus. No começo, Deus criou os céus e a terra. A partir daí, a pessoa e a ação de Deus são reveladas em toda a Escritura como prova da sua existência. Glória a Deus. Em Gênesis 1, Deus se manifesta criando os céus, a terra e os vegetais, os animais e o homem. Daí em diante, a Bíblia registra Deus se revelando ao homem de várias maneiras. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Amados, as coisas criadas revelam a existência de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a existência de Deus é manifesta nas coisas que foram criadas. Romanos 1, versículo 20. Isso significa que quando você vê o sol, a lua, as estrelas, é porque um ser supremo criou. Nada surgiu do acaso. Os vegetais, os rios e os mares deixam a humanidade ciente de que Deus é o autor dessa criação. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes dos rios e mares trazem a convicção da existência de Deus. Até mesmo o próprio ser humano, diferente dos animais, é constituído de espírito, mente e emoção. O autoconsciência e livre-arbítrio. Esse fator não deixa restar mais dúvida quanto à existência de Deus, pois a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Amados, Deus é um ser real e pessoal. Você já deve ter assistido filmes e desenhos animados que apresentam personagens com poderes incríveis, que realizam feitos impossíveis. Essas produções são fruto de animação cinematográfica que surgiram da imaginação do homem. Amados, Deus, porém, não é apenas um personagem cuja história está registrada na Bíblia. Ele é real, ele existe e quer verdadeiramente estar próximo de você. Embora seja o Deus Supremo, ele é humilde e amoroso. Não deixará de se revelar a qualquer pessoa que deseje conhecê-lo de perto, até mesmo você, meu amigo. Amados, Deus é um ser real. Deus não surgiu da imaginação do homem como surgiram os personagens de quadrinhos. Ainda que muitos neguem a existência de Deus por causa da sua incredulidade, todavia, para nós cristãos, Ele existe e é o Criador de todas as coisas.
Isaías 45:18. Amados, vale a pena destacar que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Seus escritos descrevem inicialmente como Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e termina apontando que a graça de Deus se revela em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Glória a Deus. Deus é uma pessoa. Quando afirmamos que Deus é uma pessoa, significa que ele possui qualidades pessoais. Uma pessoa possui identidade, vontade própria, capacidade de pensar, sentimentos, personalidade, etc. Isso significa que Deus possui qualidades pelas quais ele se fez conhecer aos homens. Há outras qualidades de Deus que pertencem somente a ele. São qualidades que ele não compartilhou com nenhuma de suas criaturas, como por exemplo, a onipresença, onipotência e a onisciência. Tais qualidades tornam Deus único, exclusivo e soberano. Glória a Deus. O relacionamento de Deus com sua criação. Deus criou o universo e a natureza com o propósito de que seu nome fosse glorificado. Glória a Deus. Com o homem, o principal das suas criaturas, Deus estabeleceu um relacionamento de amor. 1 João capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Deus estabeleceu um relacionamento de amor com a sua criação. As coisas que são visíveis, inclusive os planetas, as estrelas, a terra, o sol e os elementos que existem no universo, revela o zelo de Deus em cada detalhe. Glória a Deus. Queridos, no livro de Jó, podemos encontrar o registro detalhado das estrelas, das constelações e do brilho dos astros que manifestam a glória de Deus. Jó capítulo 9, versículo 7 a 9, 38, versículo 7. É uma demonstração de que Deus estabeleceu um relacionamento de paz e harmonia com a sua criação. Glória a Deus. Amados, os seres celestiais e a eternidade revelam a soberania de Deus. Semelhantemente, as coisas que são invisíveis, inclusive a cidade celestial, as hierarquias angelicais e a eternidade também foram criadas com amor divino. Glória a Deus. Queridos, esses seres celestiais, assim como o relato da eternidade, revelam o propósito de Deus na criação de todas as coisas. O próprio Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas, inclusive o final da história da humanidade, quando os salvos reinarão e viverão eternamente ao lado do Criador. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Seu domínio e intervenção na história, assim como o juízo que se cumprirão sobre a humanidade, revela a sua soberania. Glória a Deus. Por esse motivo, toda a criação deve louvar e adorar ao seu Criador. Os anjos e todo o universo louvam a Deus. E chegará um dia em que todas as pessoas vão se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Glória a Deus. Quem é Deus? Você pode ter certeza de que Deus é real. Há apenas um Deus. Deus existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso se chama de Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e é eterno. Glória a Deus. Amados, Jesus é homem e é Deus. Nada existe separado de Deus. O caráter de Deus é verdadeiro, honesto, amoroso, compassivo, generoso, abnegado, perdoador, misericordioso, digno de confiança, fiel, justo, imparcial e santo. Glória a Deus. O que Deus fez? A Bíblia, e é verdadeira. Ela é a palavra de Deus e você pode confiar nela. Deus se assegurou de que todas as histórias da Bíblia juntas contassem a grande história do amor de Deus. A sua Bíblia é exatamente o que Deus queria lhe dar. Deus quer que você aprenda e estude a Bíblia. Este mundo está cheio de pecado. Existe um inimigo no mundo. Nem todos obedecem a Deus.
Jesus morreu a fim de salvá-lo da punição pelo pecado. Jesus venceu o pecado e Satanás. Jesus é o único caminho para Deus. O nosso Deus é amoroso. Ele comprova a sua existência por intermédio da sua criação e da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Mas saiba que Ele está atento às suas orações. Tenha fé e Ele se revelará a você de forma gloriosa. Glória a Deus.